Se pudessem sentir o que uma oração pode fazer por nós, se pudéssemos sentir verdadeiramente no fundo das nossas almas a chegada dos amigos, quando fazemos a prece e quando ela é realmente sincera, quando nessa prece colocamos toda a humildade que temos em nós, quando nos entregamos a Deus, quando buscamos realmente entender o Evangelho de Jesus, as palavras do Mestre, os ensinamentos apostólicos, o Decálogo de Moisés, quando tentamos sentir aquilo que os nossos irmãos melhores do que nós nos dizem, quando realmente nos conectamos ao Pai, sentimos a chegada dos amigos de luz. E se pudéssemos, só por um momento aqui nesta casa, termos a honra de sentirmos os amigos de luz, o que faríamos? A reflexão de hoje trata do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Esse capítulo traz a importância e a força da oração. Muitos de nós, quando chega ao Espiritismo, está acostumado com a reza, rezar. Nós rezamos, não oramos. Rezar é diferente de orar e só é diferente porque rezar está relacionado a dizer palavras. O importante é pensarmos se essas palavras nos saem realmente do coração. Quando rezamos, recitamos uma série de palavras contínuas, frases. Em muitas orações, conhecidas em muitas religiões, essas palavras, essas frases conexas ou desconexas, às vezes de significados muito complicados, muito difíceis, saem da boca de várias pessoas. Pessoas reunidas em um templo, pessoas reunidas ao ar livre, pessoas reunidas em um lar, em uma casa, em um hospital, onde quer que seja. Mas às vezes são apenas palavras. A oração, ela é muito mais do que uma repetição de palavras. Por isso Allan Kardec nos brinda nesse capítulo, no item 16 desse capítulo 27, com as preces ininteligíveis. A oração em outras línguas, ou a oração vazia, como apenas uma reza que enumera várias palavras, pouco significado tem. A verdadeira oração é aquela que muda o lugar que estamos, porque nos muda para o lugar que estamos. Não tem a ver com o movimento que acontece no local, mas como eu me enxergo naquele local. Tem a ver com como eu sou capaz de emitir esse sentimento que está em mim quando eu busco o Pai. Tem a ver com como eu consigo penetrar os seus ensinamentos e compreendê-los. Como eu consigo dizer, colocando todo o meu coração, toda a força da minha alma. E talvez, se formos capazes de fazer isso, as palavras pouco importarão. É isso que Allan Kardec nos traz. E não importa a religião. Não precisamos ser espíritas para fazermos uma oração comovente. Não precisamos ser pessoas extremamente boas, piedosas, cheias de compaixão, misericordiosas. Não precisamos ser espíritos superiores, podemos ser apenas nós, colocando o nosso sentimento em ação. Quando realmente renunciamos às coisas do mundo, às coisas que são tão pouco importantes. Quando realmente renunciamos a sentimentos mais mesquinhos, mais pueris. Quando realmente deixamos o egoísmo e outras mazelas da humanidade de lado. Quando nos importamos mais com os outros do que com nós mesmos. Quando fazemos e praticamos o Evangelho de Jesus, lendo obras edificantes, nos dedicando a aprender, tentando mudar em nós aquilo que já reconhecemos que deveríamos mudar em nós. E não fugindo do verdadeiro combate, que é o combate conosco mesmo. Se pudéssemos ser humildes o suficiente para entendermos o que precisamos mudar em nós, colocaríamos essa luz para fora.
nos elevaríamos às esferas superiores, porque o nosso pensamento, ele muda o campo magnético que estamos emitindo neste momento. E mudando esse campo, mudamos as vibrações. E mudando as vibrações, mudamos os fluidos. E se mudamos os fluidos, pelo pensamento e a nossa vontade, com a força que podemos colocar neles, podemos salvar as pessoas. Podemos ajudar as pessoas. Por isso Jesus disse: vós sois deuses. Mas não nos enxergamos assim. Não nos enxergamos assim porque não perdemos tempo ignorando os chamados do Mestre, ignorando os convites feitos a nós a todos os momentos, ignorando os defeitos que temos e a necessidade de termos coragem para mudá-los. E quando tivermos coragem e tivermos fé, essa fé realmente moverá as montanhas, conforme Jesus nos ensinou. Porque a oração, ela é ferramenta poderosa, ela é conexão com o mais alto. Ela consegue atravessar as barreiras das esferas inferiores e chegar às esferas superiores. E se esta oração, ela for verdadeiramente humilde, verdadeiramente cheia de amor, cheia de desejo de fazer o bem, ela pode mudar. Ela movimenta a nós e aqueles que nos rodeiam. Essa é a verdadeira oração. É disso que Allan Kardec fala aqui. Como devemos orar? Às vezes ficamos pensando se é necessário falar palavras bonitas. Num local como esse em que estamos, quantos de nós têm coragem de se oferecer para fazer uma oração? Poucos de nós. Temos medo do julgamento. Mas a oração, ela não deve causar vergonha. Não podemos ter vergonha do que somos e do que acreditamos, porque todos somos filhos de Deus e estamos buscando a nossa melhora espiritual. Todos nós. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas todos nós. E quando oramos, precisamos lembrar que o Criador está em toda parte. Nele nos movemos, nele vivemos, nele existimos. Então eu não preciso ir a um lugar específico para orar. Eu posso orar aqui, eu posso orar na minha casa, eu posso orar enquanto dirijo, eu posso orar nos campos e nos vales, nas igrejas, nos templos, eu posso orar internamente. E quando eu me recolho, me coloco em silêncio e busco a Deus, não são as palavras que dizem o poder da minha oração e como será essa conexão. É o meu amor. É o desejo de promover mudanças. É aquela fé que permite que eu acredite que eu posso ser não apenas quem eu sou, mas quem eu quiser ser. Porque eu estou disposto, sim, a vencer os obstáculos do caminho. Eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Eu tenho ao meu lado os mensageiros de Jesus, porque Jesus os enviou para estarem comigo. E Ele nos disse que se tivesse em um ambiente vários de nós ou poucos de nós falando dele, ali Ele estaria. Então do que temos medo? Se chamarmos por Jesus, e se Ele não puder estar presencialmente, Ele mesmo, pessoalmente, Ele enviará os seus mensageiros de luz. E no momento em que eu comecei a fazer a oração aqui, os mensageiros de luz entraram. Eles foram chegando. O ambiente foi se iluminando. Eles já estavam aqui, mas eles estavam aguardando o momento em que eles são chamados para participar. Precisamos chamá-los, porque eles nos respeitam. Eles entendem os nossos limites, os nossos momentos, o nosso livre-arbítrio. Mas eles estão lá para nós. Então, se você precisar recorrer a eles, a única coisa que você precisa fazer é silenciar a mente e buscar. Para começar esse exercício, minha recomendação é: busquem o seu amigo espiritual. Aquele que em muitas religiões é chamado de anjo da guarda, protetor espiritual, serafins, anjos, como quiserem chamar. Busque o seu amigo. Aquele
que decidiu estar com você durante esta encarnação. Todos nós temos um amigo espiritual. Ele está conosco. Ele veio por nós. Ele tem um nome. E quando você o chamar, ele virá, ele estará. É uma conexão quase imediata. Nos momentos de dificuldade, principalmente, enquanto você chora, ele está ao seu lado, tentando te acalmar, tentando te dizer palavras de força, de coragem. É o nosso amigo. É aquele que Deus enviou para estar conosco durante a nossa jornada de aprendizado na Terra. Mas às vezes eu não sei o que dizer e nada precisa dizer. Madre Teresa de Calcutá, ela orava, obviamente. E uma vez ela foi entrevistada e o repórter perguntou a ela: o que você diz quando você ora? Porque ele queria saber qual que era a forma de orar, qual é a receita, como devo orar, ele queria aprender. Então o que você diz quando ora? Afinal era Madre Teresa de Calcutá. Ela disse: eu não digo nada, eu só escuto. Então o repórter disse: mas se você só escuta, o que Deus te diz? E ela disse: ele não diz nada, ele só escuta. Essa é a receita de Madre Teresa de Calcutá, um espírito elevadíssimo, inspirador, que mostrou à humanidade o que é o amor verdadeiro, o que é a caridade. E se buscarmos quaisquer pessoas que foram exemplos de doação, exemplo de amor, eram pessoas humildes, que se recolhiam em silêncio, que não se importavam com os julgamentos. Elas eram quem elas achavam que deveriam ser, elas buscavam ser o que elas precisavam ser. E nós, como espíritas, também temos que fazer isso. Buscar não apenas quem somos, mas ter a coragem e a fé necessária para enfrentar nossos defeitos e querermos ser quem precisamos ser. Aquele que almejamos, a mudança que quero ter em mim, para que eu busque realmente alcançar a Deus e a Jesus. Porque as moradas da casa do Pai, que Jesus nos disse que existem, para nós são misteriosas, são inconcebíveis, porque ainda nos distraímos com os ruídos do mundo, ainda esquecemos de silenciar a mente, ainda esquecemos de manter a paz em nós, de manter a serenidade diante de qualquer circunstância, porque se há fé, não há o que temer. Se eu tenho fé, eu sei que Deus está comigo. Se eu tenho fé, eu sei que qualquer coisa pela qual eu estiver passando é necessário para mim. E eu preciso, com coragem e garra, enfrentar aquele momento. Porque aquele momento vai me mudar, vai me ajudar, vai me transformar. E a fé tem a ver com transformação. A fé sem obras é morta. Como nos transformamos? Como eu dou o meu tempo? Em que momentos eu oro e quando eu oro? E no momento de maior dificuldade, que as coisas estiverem confusas, que estiver um caos e o meu coração estiver opresso, eu oro. E tudo se acalma. E quando alguém me atacar, me repudiar, me ignorar, fizer pouco de mim, me humilhar, eu me recolho em oração. Porque se Deus é por mim, quem é contra mim? É assim que eu venço as dificuldades. É assim que eu me blindo dos problemas. É assim que eu não permito que qualquer pessoa tire a paz que eu construí no meu coração. A fé é muito poderosa. Se vocês puderem fazer esse exercício, vocês conseguirão ver essa mudança, ver essa luz, ver a chegada dos amigos espirituais. Eles chegam, eles nos acalmam, eles nos tranquilizam, eles estão lá por nós. E eu não falo isso apenas para os encarnados, mas podemos pensar também nos desencarnados. Porque lá no mundo espiritual, aqui no mundo espiritual, porque na verdade os mundos estão conectados, né? Estão ligados, são dimensões diferentes, mas eles estão ligados. Nesses mundos também se ora. Porque a diferença entre encarnados e desencarnados é apenas o corpo físico, somos espíritos, todos iguais em diferentes níveis evolutivos, todos filhos de Deus, todos irmãos.
Mas estando cá, estando lá, pouco importa. Porque quando oramos, Deus olha por nós. E André Luiz, o autor espiritual que escreve Psicográfico por Chico Xavier, nos traz essa lição. Ele nos mostra, num capítulo de Nosso Lar, do livro Nosso Lar, o momento da oração. Quando todos os habitantes de Nosso Lar se reúnem na praça perante o governador para a oração. E um grande telão abre naquele ambiente e os habitantes de Nosso Lar, às 6 da tarde, começam a orar. E ao orarem conjuntamente com aquela fé, com aquela força do coração, luzes azuis caem sobre os habitantes de Nosso Lar. Aquelas luzes calmantes que caem e refrescam aqueles espíritos. No mundo espiritual também se ora. Por isso, a oração é uma ferramenta tão poderosa. Para orar, precisamos pensar da seguinte maneira: o que eu desejo com esta oração? A quem eu quero atingir? Tem um livro de André Luiz também psicografado por Chico Xavier, que se chama Entre a Terra e o Céu. Não sei se alguém aqui leu esse livro, mas esse livro é extraordinariamente belo. No segundo capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, eles mostram a história de uma criança. Uma criança de 14 anos, uma jovem, que por conta de apenas uma oração, ela muda toda a trajetória da história daquela família. A história do livro se passa em função da oração que aquela jovem faz. Era um espírito que veio para a terra, encarnou, filho de uma mulher e de um homem que tinham débitos entre eles por conta de encarnações anteriores. E aqueles débitos estavam sendo resgatados naquela encarnação. Porém, a mulher do casal desencarnou, que era a mãe da moça de 14 anos. Ela desencarnou e, por ser um espírito ainda menos evoluído, ficou no lar. E ao ficar ali, odiou o novo casamento do marido e se tornou uma obsessora da família. A mãe da jovem que orava. Só que a jovem, na sua inocência, que havia encarnado para ajudar aquela família, orou. Mas quando orou, fez essa oração a sua mãe. Mas a mãe estava num padrão vibratório muito baixo para recolher uma oração, para ouvir a filha. Ela não tinha essa condição. Mas a oração da jovem era tão forte e poderosa que ultrapassou as esferas inferiores, chegou nas esferas superiores e atingiu os amigos de luz. E foi recolhida. Eles chamam isso no livro de prece refratária. Olha que interessante. Então podes orar, ore para quem for, para quem você acredita que você deve orar, porque pouco importa o nível evolutivo desta pessoa, se ela tem ou não condições de ajudar. Mas os amigos de luz receberam esta oração e vieram. E ao chegar naquela casa, passaram a ajudar aquela família. E a jovem acreditava estar sendo ajudada pela mãe. E aquilo a fazia bem. Olha a beleza da oração. E teríamos muitas e muitas outras histórias para contar sobre isso. Orações feitas por suicidas, por pessoas que acabam tirando a própria vida pela dor, sucumbem à dor e cometem esse erro terrível. E aquelas pessoas que ficam e oram por estes irmãos tão sofredores, fazem esta oração e são atendidas pelos mensageiros de Jesus. Então, quando estivermos em verdadeira aflição e muita dificuldade, a única receita é orar e vigiar. Vigia os teus pensamentos, não permite que eles te mantenham nas zonas trevosas, te mantenham com pensamentos ruins, que te façam estar ligados a espíritos sofredores. Vamos elevar esses pensamentos ao Pai, vamos atingir as esferas superiores, vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus. É esta oração a que faz a mudança. E se nos apegarmos a ela, nosso ouvido,
Nossa cabeça se silenciará perante os ruídos do mal, perante aqueles espíritos que nos desejam o mal, aqueles que nos atrapalham, que não querem que a gente fique feliz. Santo Agostinho, também um espírito extremamente elevado, evoluído, que tanto nos ensinou, participou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no Pentateuco Espírita. Ele é um espírito que passa diversas mensagens que estão registradas aqui. E nesse capítulo aqui, ele traz a importância, a felicidade, a alegria da oração. Porque se tivermos realmente um entendimento, uma compreensão verdadeira do que é a prece, do que é a oração, ela terá uma força tão poderosa que nós poderemos sentir ela tomando conta da gente. Nós poderemos sentir a nossa luz crescendo cada vez mais. Nós poderemos sentir que emitiremos, irradiaremos vibrações tão poderosas que as pessoas chegarão perto de nós e dirão: nossa, que bom, que gostoso. Já sentiram isso? Já chegaram perto de alguém e sentiu aquela coisa boa, aquela sensação de paz, e você pensou: que maravilha, eu gostaria tanto de ser assim, de poder sentir assim. Como ele consegue, como ela consegue, diante de tanta tristeza e tanta dor, se manter feliz, se manter sereno, se manter elevado? É o poder da oração. Ela nos modifica verdadeiramente. E Santo Agostinho nos mostra isso aqui. Ele nos mostra a alegria de orar, quando esta oração realmente é uma conversa. É uma conversa como quando conversamos com alguém encarnado que está ao nosso lado. É uma sintonia, é fácil. Você passa a escutar o que os anjos do Senhor nos dizem. Você realmente escuta os serafins. É como se você calibrasse a internet da sua casa. Antes, nós, quando orávamos, usávamos a internet de escada. Lembram da internet de escada? Lenta, aquele barulhinho, não é? E fica... E você esperando, e o negócio não funcionava. A velocidade da internet era muito lenta. Não chegava, porque a velocidade era lenta, travava o computador. Essa é a prece de pouco significado. Mas se a sua internet for banda larga, a velocidade será tão aumentada que você conseguirá sim atingir essas esferas superiores. E tudo que você pedir será atendido, desde que, é claro, você tenha as condições espirituais e morais para isso, o mérito para isso. Desde que a sua oração seja o desejo do bem e do amor. Não um pedido material, porque pedidos materiais pouco importam para os amigos de luz, a não ser aqueles que sejam necessários à nossa subsistência. Mas a oração verdadeira tem a ver com a nossa condição espiritual, não material. E os amigos de luz nos pedem para orar com fé, com coragem e sabendo o que estamos pedindo. E nem sempre todos os pedidos são atendidos, porque nem sempre sabemos o que é bom para nós. O Pai precisa nos mostrar o que é bom para nós. Mas um dia saberemos. Um dia nos reuniremos a esses anjos e serafins nas esferas superiores. Um dia estaremos diante do próprio Jesus. E Ele nos ajudará a ajudar outras pessoas. Porque os amigos de luz trabalham por nós e para nós. E nós um dia trabalharemos também pelos outros, como os nossos amigos. E aí eu trouxe uma prece que está no livro aqui, que é o Evangelho segundo Mateus, interpretado por Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier. Ele se chama Temas da Prece. Roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana dentro dos recursos que te façam possíveis. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as nos auxílios aos que te rodeiam.
Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes, para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes falte o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor, para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem celeirá-la. Entrega a rogativa e a concessão está ao proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Então, o que Emmanuel nos ensina é que a oração tem muito mais a ver com doação. Quando realmente emitimos luz para os outros, quando fazemos pelos outros, quando buscamos exercitar em nós o amor pela humanidade. Porque é isso que muda quem somos. E é isso que faz com que emitamos essa luz. E é isso que traz a paz que Jesus nos ensinou. Então eu desejo a todos votos de muita paz. Vamos então encerrar nossa preleção de hoje, agradecendo ao Pai por essas luzes que caem sobre nós. Agradecemos por sentirmos verdadeiramente em nosso coração a presença dos mensageiros de Jesus, pedindo a Deus que nos fortaleça nas dificuldades e obstáculos da vida, pedindo a Deus que sejamos humildes o suficiente para nos encararmos e para encarar as dificuldades e mudar quem somos, buscando cada vez mais a nossa evolução, buscando a perfeição ensinada por Jesus, porque sabemos que quando construirmos esse alicerce de força e de fé e coragem em nós, Deus estará conosco o tempo todo e nada nos abalará e afetará. Deus misericordioso nos proteja e ilumine e nos dê a coragem necessária para podermos continuar na nossa jornada evolutiva. Que assim seja.